Olá, queridos alunos, mais uma semana se inicia e a gente tem um novo conteúdo para trabalhar com vocês. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre os grandes domínios climáticos do mundo. Então, para começar, a gente vai falar que no mundo existe vários tipos de clima, né? Que se difere de acordo com a localização geográfica. São determinados principalmente pela inclinação solar, ou seja, o modo como os raios incidem na superfície terrestre, certo? E a gente vai observar aqui também os principais tipos de clima no mundo, né? Que são, por exemplo, aqui o equatorial, o tropical, o temperado, subtropical, mediterrâneo, frio, frio de montanha, polar, desértico e semiárido. Então, todos esses climas citados, que está distribuído em todo o mundo, é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos, que foi aquilo que a gente já estudou no conteúdo da semana passada, e que isso contribui para uma grande diversificação climática, né, que existe no nosso mundo. Assim, dependendo da região do mundo e dos fatores que influenciam, a atmosfera terá característica totalmente diferente, né? Então, por conta de todos os fatores que influenciam o clima, ok? Então, atualmente, existe diferentes classificações climáticas que definem o clima de acordo com seus principais elementos, por exemplo, a radiação, a temperatura, a pressão atmosférica, umidade, etc. Então, agora a gente vai falar sobre os principais climas presentes no mundo. E a gente vai observar também os diferentes pontos, né, que localiza esse tipo de clima. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o clima equatorial. E ele está presente nas zonas tropicais, nas regiões dos trópicos, certo? Regiões que pegam esse tipo de clima, a gente pode citar, por exemplo, a Amazônia, a África, a Indonésia. E apresenta temperaturas bastante elevadas a esse tipo de clima, certo? Com médias anuais em torno de 25 graus. E tem uma pequena amplitude térmica, que é a diferença entre a maior temperatura registrada e a menor. E muita umidade, né? Ou seja, chove bastante. Você vê que na Amazônia temos a floresta amazônica, que favorece bastante para o processo de evapotranspiração, e muitos rios. Então, temperatura elevada, rios, regiões que têm bastante umidade. Isso vai favorecer uma grande quantidade de chuvas, né, de precipitações. Só para vocês terem uma ideia, são superior a 2.000 milímetros por ano as precipitações nesse tipo de clima. Vamos ver aqui agora o clima tropical. Esse clima ele ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos, né, o Capricórnio e o Câncer. Apresenta elevadas temperaturas, né, até pelo fato dele estar localizado entre os trópicos, com médias anuais em torno de 20 graus, e duas estações bem definidas, uma quente e outra úmida, que isso é no verão, e outra mais fria e seca no inverno. Então, a quantidade de umidade varia conforme sua localização, ou seja, regiões, por exemplo, próximo ao litoral, que vai ter influência pela maritimidade, são mais úmidas, né, porque está próximo às águas do mar. Já nas regiões que têm influência da continentalidade, que já está no interior do continente, a umidade vai ser menos. Assim, as médias de pluviosidade variam em torno de 1.000 a 2.000 por ano, e depende da região em que se encontram. Então, por conta disso, há uma variação de umidade. E aí o clima tropical pode ser dividido em clima tropical úmido ou litorâneo, em clima tropical continental ou clima tropical típico.
Então, as áreas mais elevadas do clima tropical, elas apresentam temperatura mais amena, em razão da variação de altitude, o que configura o clima tropical de altitude. Isso aqui a gente já viu também, quanto mais foi elevada o relevo, mais a temperatura vai diminuindo, certo? Clima temperado presente nas áreas de médias altitude e é o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas, que é a primavera, verão, outono e inverno. Nesse tipo de clima possui temperaturas mais amenas, até pelo fato da localização, tá na zona temperada, e varia de acordo com sua localização. Então, dependendo da sua localização, por exemplo, quanto mais próximo ao litoral, ele vai ficar mais úmido, ou seja, chove mais, né? Esse tipo de clima é dividido em 2 partes. Primeiro é o clima temperado oceânico, é um clima mais úmido e que apresenta inverno menos rigorosos, e isso porque, em virtude da influência da umidade oceânica, como a água demora mais tempo para se resfriar, ela mantém a temperatura atmosférica mais tempo, diminuindo assim a amplitude térmica entre o verão e o inverno. E temos aqui o clima temperado continental. Como não é influenciado pela umidade oceânica, é um clima mais seco e apresenta inverno mais rigoroso. Tudo bem? Agora a gente vê aqui o subtropical. Ele está presente nas áreas de transição, que é entre o tropical e o clima temperado, ok? Esse tipo de clima, ele apresenta mais temperatura mais amenas e grande amplitude térmicas, com temperaturas negativas no inverno, ou seja, bem fria mesmo, que chega a nevar, e acima dos 30 graus no verão. É bastante quente quando chega o verão. As estações do ano, apesar de não serem tão bem definidas, como já as do clima temperado, como vimos, já começa a se delinear. Por exemplo, as chuvas são bem mais distribuídas durante todo o ano e apresenta maior ocorrência, principalmente durante o verão. Vamos ver aqui agora o clima mediterrâneo. Ele ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, certo? Apresenta 2 estações bem definidas, que é o verão, que é bastante quente e seco nesse período, e o inverno, que já é bem chuvoso e quente, menos quente. As médias de temperatura, ela assemelha-se ao clima tropical, certo? Ao nosso clima aqui. Mas a quantidade de chuva é menor, né, no clima mediterrâneo, comparado com o clima tropical, chove menos nesse tipo de clima. Clima frio ou subpolar. Esse tipo de clima está presente em regiões temperadas, mais próximo aos polos. Apresenta 2 estações bem definidas. Uma que é no verão, que é bem fresco, né, com temperatura em torno de 10 graus, e outra no inverno, bastante rigoroso, com temperaturas bastante negativas. O índice pluviométrico varia entre 100 a 1000 milímetros, sendo comum precipitação em forma de floco de neve durante todo o inverno. Então, a gente observa que é um clima bastante frio, presença de neve abundante. O clima frio de montanha. Esse tipo de clima, ele ocorre em regiões com grandes cadeias de montanhas, né? A gente pode observar, por exemplo, nos Andes, no Himalaia, nas montanhas rochosas e nos Alpes. Nessas regiões, o clima
é bastante frio, né? Chamado, por isso que chama, né, frio de montanha. É regiões montanhosas e que apresenta a temperatura bastante baixa. Caracteriza pelas baixas altitudes, com grande variação de temperatura conforme a altitude, né? Como a gente já tem conhecimento sobre isso, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. E a presença de neves eternas, ou seja, que nunca derretem, certo? O clima polar ou glacial. Esse tipo de clima ele ocorre nas regiões das zonas polares ou em latitude muito elevada, próximo aos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Apresenta temperatura baixa durante todo o ano, com médias anuais, só para vocês terem uma ideia, de menos de 30 graus. Uma grande variação na duração do dia e da noite e baixa umidade, com um índice pluviométrico de menos de 200 milímetros anuais. Clima desértico. Esse tipo de clima ele está presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais. Geralmente, e ele está presente geralmente em depressões. Apresenta uma grande amplitude térmica durante o dia, só para vocês terem uma ideia, com temperatura próxima a 50 graus durante o dia. E temperaturas negativas durante a noite, ou seja, durante a noite nos desérticos é bastante frio. Isso a gente já explicou lá na questão, quando a gente fala sobre a maritimidade e continentalidade. E outra coisa, apresenta também baixa umidade, chuvas, né? É escassa, chove muito pouco e são bastante irregulares. E o índice pluviométrico é inferior a 250 milímetros por ano. E a gente vai ver aqui por último o semiárido. Esse tipo de clima ele localiza-se nas bordas do deserto, na América do Norte, na América do Sul, na Austrália, na África e também na região nordeste do nosso país, do Brasil, que embora não esteja próximo a um deserto, né, como já sabemos, também possui esse tipo de clima em virtude do quê? Da baixa umidade existente na região. A gente já explicou isso na região nordeste, né, por conta da umidade que chega muito pouco na região do semiárido, né, que o relevo impede a entrada de massa de ar. Então a gente já sabe o porquê dessa região ser semiárido. O semiárido ele caracteriza-se pela presença de altas temperaturas, ou seja, bastante elevada, né, com médias anuais em torno de 27 graus, e baixa umidade, ou seja, a gente vê que tem pouca umidade nesse tipo de clima. As chuvas são bastante escassas e também irregulares, e as médias pluviométricas, elas variam em torno de 300 a 800 milímetros por ano, ok? Então, encerramos a nossa primeira aula da segunda semana de aulas online, ok? Desejando bons estudos, façam as tarefas propostas e, se puder, fique em casa, ok? Um abraço a todos.